Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Anatomia em Debate, mais uma vez. E hoje, o nosso assunto são os músculos flexores do quadril. Mas antes da gente começar, os avisinhos rápidos, né? Então, primeira coisa, nesse ano de 2024 nós estamos com um projeto novo, que é o nosso podcast, Anatomia em Debate Podcast. Já temos alguns episódios, assista aí, né, no canal. Você também pode acompanhar esses episódios através dos agregadores de podcast, então o Amazon, né, Music ou o Spotify, que são os mais utilizados. E sobre o vídeo, né, dos músculos flexores do quadril, você está estudando, está querendo rever esses músculos, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, comente aí com a gente, deixe seu like também, se puder, compartilhe o vídeo aí para as pessoas que você acha que esse vídeo possa ajudar. E vamos acompanhar então aí, vamos falar um pouquinho dos músculos flexores do quadril. Antes da gente falar dos músculos, vamos falar um pouquinho da amplitude de movimento, né, e da funcionalidade desses músculos. Então, começando aqui em cima, nessa primeira imagem, a gente tem aí uma amplitude de 90 graus para a flexão do quadril. Essa amplitude ela vai acontecer da seguinte forma, seria um movimento ativo com o joelho estendido. Então, esse aí é a amplitude de 90 graus. Na imagem do lado, da direita, a amplitude já vai para 120 graus, ainda é um movimento ativo, só que agora a gente teve uma diminuição da tensão dos músculos posteriores da coxa, dos isquios tibiais. E por conta dessa diminuição de tensão, a gente tem uma amplitude de movimento maior. Por isso que com o joelho fletido, a amplitude é maior de flexão de quadril do que com o joelho estendido, tá? Mas ambas de forma ativa. Agora, de forma passiva, aí a gente já tem uma amplitude maior, podendo chegar aí até 145 graus, tá? Esses músculos eles são bastante usados em atividades como subir escadas, como correr, na marcha, né? Nossas atividades de vida diária a gente utiliza bastante esses músculos flexores do quadril. Aqui uma imagem animada mostrando os principais músculos aí flexores do quadril. Então, vamos seguir. Nós temos aí, né, um dos principais, não maior flexor aí é o ilio-psoas, né? E ele é formado com a junção de dois músculos, o psoas maior, que é esse que está sendo destacado pela seta, que vai ter origem lá nos processos transversos lombares, né, nas superfícies anteriores e laterais dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais, desde T12 até L5, tá? E ele vai se inserir lá no trocânter menor do fêmur. Ele é inervado por ramos dos nervos espinhais lombares, principalmente de L1 e L2, com alguma contribuição de L3 também. Aí aqui nós vamos ter o músculo ilíaco, né, também indicado pela seta agora. Sua origem é 2/3 superiores da fossa ilíaca, da crista ilíaca e da asa do sacro. Ele se insere lá no trocânter menor do fêmur e é inervado pelo nervo femoral, né, ramos de L2 e L3. Então vocês vão ver que o nervo femoral, né, junto com o glúteo superior, são os dois nervos mais importantes em relação aos flexores de quadril, tá? Vamos seguir. Agora a gente vai ter um vídeo aí, uma animação, né, um vídeo mostrando os dois músculos, tanto psoas maior agora primeiro destacado, quanto aqui as origens, olha lá, processos transversos, corpos vertebrais, discos intervertebrais na superfície anterior e lateral. E aí agora ele mostra o ilíaco, né? Também com origem lá na fossa ilíaca, 2/3 da fossa ilíaca, crista ilíaca, um pouquinho da asa do sacro, e vai se inserir lá no trocânter menor do fêmur. Os dois, né, vão se unir ali e se inserir no trocânter menor. Vão passar ali por baixo do ligamento inguinal, olha o ligamento sendo demonstrado aí agora. Então eles vão passar ali por baixo desse ligamento inguinal e vão lá para a parte, né, um pouco mais voltado para a questão posterior, onde está o trocânter menor do fêmur. E aí o músculo contraindo, né, a gente vai ver um movimento de flexão. Ok. Esse músculo, né, ele é um músculo bem chato no sentido de quem sofre com dores lombares, vai acabar se queixando bastante, né, de pontos gatilho nesses músculos. Então, se você muitas vezes está
né, fisioterapeuta, por exemplo, está atendendo, a pessoa se queixa de dor lombar, dá uma olhadinha nessa musculatura, né? Então veja que como ponto gatilho do músculo ilipsoas, nós vamos ter ou região anterior da coxa, como área reflexa de dor, ou a área lombar lá, também como área reflexa de dor. E aqui a gente tem a demonstração do músculo contraindo, né, fazendo o movimento de flexão do quadril. Próximo é o reto femoral. Ele é um dos músculos do quadríceps, né, junto com vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, que estaria por baixo aqui do reto femoral. Mas nós temos aqui então a origem dele, espinha ilíaca antero-inferior, né? E a inserção dele vai ser aqui no tendão quadriceptal. Esse tendão quadriceptal vai cruzar a patela e vai se transformar em tendão patelar. E aí o tendão patelar vai se inserir na tuberosidade da tíbia, né? Então ele coloca aqui como inserção na tuberosidade anterior da tíbia através do ligamento patelar. E ele é inervado pelo nervo femoral, ramos de L2, L3 e L4. Tá? Agora um vídeo de demonstração aí do reto femoral. Vão surgindo lá na espinha ilíaca antero-inferior. E aí vai se inserir lá na tuberosidade anterior da tíbia, através do ligamento patelar. A área reflexa, né, de dor em caso de ponto gatilho, então palpando próximo da origem dele lá, vai ser a dor na patela, né? A dor sobre a patela ali, a área reflexa. E aqui só uma imagem ilustrativa, né, de um fisiculturista, por exemplo. Então a gente vai ter, ó, vasto lateral aqui, vasto medial, sartório, e dá para ver aqui, por exemplo, o reto, né? Então um músculo bem grande aí, tá, na região anterior da coxa. O próximo músculo é o sartório, também conhecido como músculo do alfaiate, né? A origem dele é a espinha ilíaca antero-superior, tá? Então lembra que o músculo anterior era, né, que é o reto femoral, era na espinha ilíaca antero-inferior, ele é na espinha ilíaca antero-superior, então está um pouquinho acima, né? E aí ele vai descer aqui na direção do joelho, vai se inserir nessa face medial da tuberosidade da tíbia na pata de ganso, junto com mais dois músculos lá. E se você quiser saber mais, né, sobre a pata de ganso, me avise aí nos comentários, a gente faz um vídeo só para falar dos músculos da pata de ganso. Ele é inervado pelo nervo femoral, ramos de L2 e L3. E por que ele é conhecido como músculo do alfaiate, né? Porque os movimentos que ele realiza tanto no quadril quanto no joelho, movimento aí para colocar uma perna sobre a outra, né, uma coxa, perdão, sobre a outra, era a posição que os alfaiates usavam lá antigamente para poder fazer as costuras, né? Não tinha máquina nem nada disso, então ele ficou conhecido aí no meio da anatomia como músculo do alfaiate. Aí vamos demonstrar um pouquinho aqui então do sartório, um vídeo exibindo ele aí, descendo em direção a essa região interna do joelho, lá da espinha ilíaca antero-superior até lateralmente, medialmente a tuberosidade da tíbia. Isso. E aí, como ponto gatilho, nós vamos ter tanto essa porção mais superior da coxa, intermediária da coxa ou medial da coxa aqui. São as áreas reflexas para o ponto gatilho aí do sartório. Tensor da fascia lata, ele é um músculo pequeno, relativamente pequeno, né? Só que ele vai se inserir aí então nesse trato iliotibial, né? Junto com o glúteo médio, por exemplo. E através desse trato ele vai vir aqui para o côndilo lateral da tíbia. Antigamente também, né, nós tínhamos aí uma tuberosidade chamada, né, um tubérculo, né, o tubérculo de Gerdy, né, uma saliência nessa área aí no côndilo lateral da tíbia. Então ele é um músculo que não participa só da flexão, né, ele também ajuda aí na abdução do quadril.
e ele é inervado pelo nervo glúteo superior, com ramos de L4, L5 e S1. Aí dá para ver aqui então essa fáscia que reveste o músculo, que é a fáscia lata. Depois a fáscia vai ser removida, né? A gente vai ver o trato iliotibial. Aí agora o trato iliotibial, né? E aí a gente já consegue enxergar um pouquinho do tensor. A inserção dele. Agora sim, ó, trato iliotibial novamente. Agora nós vamos ver, ó, um pouquinho mais acima, vai mostrar exatamente o tensor. Aqui, ó, côndilo lateral da tíbia, inserção, e a origem lá em cima, na espinha ilíaca anterosuperior. Aí o glúteo máximo sendo apontado, o glúteo médio estaria por baixo. Agora sim, o tensor da fáscia lata. E aí mostrando lá, então, a região de origem. Nessa imagem da esquerda nós temos os dois, né? Tanto o sartório quanto o tensor da fáscia lata, um interno e o outro externo. Né? Um vem para a região medial do joelho, o outro vem para a região lateral do joelho. Ambos os músculos são biarticulares, né? Cruzam duas articulações, quadril e joelho. Aí o ponto gatilho que nós vamos encontrar aqui seria palpando ele, essa dor na área lateral da coxa. O psoas menor, ele tem uma particularidade, ele é um músculo que não é presente em todas as pessoas. A origem dele está lá nos corpos vertebrais de T12 e L1 e a inserção na eminência iliopúbica e na linha pectínea do pubis. Ele é inervado por um ramo do plexo lombar em nível de L1. E eu trouxe aqui para vocês dois trabalhos científicos, né? Um da Revista de Ciências Morfológicas, né? E o outro aqui de uma outra revista científica. Esse trabalho foi feito numa universidade da Bulgária. Então, o primeiro fala, né, da análise morfológica e morfométrica, né, do músculo psoas menor em cadáveres, e o outro de baixo também o estudo morfométrico em cadáver, né, do músculo psoas menor. Tanto num artigo quanto no outro, a gente vai encontrar informações aí, por exemplo, de 70% de presença, de 60% de presença, que é o que bate um pouco também aqui com o livro, né, a Anatomia de Gray, né, então Anatomia Base Anatômica da Prática Clínica, 40ª edição, na página 1367, nós temos lá dizendo que esse músculo ele está ausente em 40% da população, né, então, presente em 60%, ausente nos outros 40% da população. E nós vamos ter então os músculos acessórios, né, da flexão do quadril. Pectíneo, o adutor longo e as fibras anteriores, tanto do glúteo médio quanto do glúteo mínimo, né, vão assessorar esse movimento de flexão do quadril junto com os outros músculos que foram falados anteriormente. Esses músculos, muitos deles vão compor dois trilhos anatômicos, né, musculares. Então nós temos, por exemplo, a linha superficial anterior e a gente tem algumas áreas secundárias ou linhas secundárias, né, seja ela medial ou lateral. Aí a gente pode ter tanto o sartório, quanto o tensor da fáscia lata, quanto o reto femoral, né? E aí esses músculos vão estar em conjunto com outros músculos formando um trilho. E quando a gente fala, por exemplo, da linha profunda anterior, nós vamos ter a presença do adutor longo, nós vamos ter a presença do músculo psoas maior e do ilíaco, né, que formam o ilio-psoas, vão fazer parte dessa linha profunda anterior. Tá? Então, muitas vezes, quando está sendo trabalhado desse ponto de vista, né, miofacial, questões que repercutem em postura, em dores, né, é interessante a gente conhecer esses trilhos anatômicos e saber como a gente pode ajudar.
Outra particularidade desses músculos também é que eles participam aí do movimento da pelve, né? O movimento do quadril, vamos colocar assim, né? Então a gente tem, quando a gente fala da junção dos dois ossos do quadril, mais a síntese púbica, mais o sacro posteriormente, a gente vai ter a pelve. Então esse movimento, né, do osso do quadril, né, que a gente também conhecia ele como ilíaco, né? Então, isquio, ilho e pubis formam esse osso ilíaco, ou conhecido, né, hoje em dia como osso do quadril. Repare que os músculos flexores, por exemplo, o que eles vão fazer com esse osso do quadril? Eles vão anteriorizar, né? Enquanto a gente fala dos extensores, por exemplo, lá do tronco, né, eles podem superiorizar. Tá? Então, a gente tem aí um movimento da pelve de acordo com esses músculos estarem muito fortalecidos ou fracos, e isso pode mexer com essa mobilidade da pelve, né, da nossa pelve. Aqui mostra os dois principais nervos que a gente falou no decorrer desse vídeo, né, que seria o nervo femoral. Então, o nervo femoral é inervando pectíneo, sartório, vasto lateral, reto femoral, vasto intermédio, quadríceps como um todo, né? O psoas maior lá também tem um ramo de L2, L3, o ilíaco, né? Ainda não é nervo femoral, o nervo femoral vai ser formado depois, né? Ainda lá em cima ainda é o plexo lombar. A gente vai ter também o nervo glúteo superior, né? Inervando aí o glúteo médio, o glúteo mínimo, né? São nervos importantes aqui, tá? Dentro dessa aula que a gente comentou. E fica aqui então a dica para vocês, né? Gosta de anatomia, estuda, deixa aí os seus comentários, né? Se ficou com alguma dúvida, se a explicação talvez não ajudou, a gente tenta explicar de alguma outra forma, sanar de alguma maneira. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse material, mais uma vez eu peço, né? Curta o vídeo, que me ajuda bastante, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e espero que possa ter ajudado vocês aí no estudo da anatomia, tá bom? Então um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.